Olá, eu sou a Úrsula do futuro, mais especificamente a Úrsula do dia 3 de outubro, para fazer uma nova abertura para esse vídeo, porque a gata aqui começou a gravar lá em agosto, no mesmo dia em que eu gravei a atualização do projeto Desencalha 2023, mostrando tudo que eu já li esse ano, que eu desencalhei esse ano. Eu simplesmente abandonei o vlog. E aí, eu dei um tino domingo, agora que foi dia 1º de outubro, falei, gente, eu podia muito retomar aquele vlog, porque o tema dos livros que eu escolhi tem muito a ver com Halloween, com outubro, ia ser legal, então eu resolvi retomar o vlog. E antes de retomar, eu olhei se eu tinha os arquivos de agosto para poder não perder tudo, né? Então vocês vão ver uma Úrsula lá de agosto super empolgada. E o que é mais importante? Eu tropecei, deixei a minha rotina me dar uma boa de uma borbolada ali, caí no chão, ralei o joelho, mas levantei, tô aqui para continuar esse vlog, já com uma leitura lida. Então vocês vão me ver depois das primeiras atualizações de novo, com esse mesmo lookinho, não se assustem, porque eu tô gravando só a introdução para mostrar para vocês a realidade sendo expostas. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. Para quem não sabe, o projeto Desencalha, eu lancei, tem um vídeo aqui anunciando ele lá em fevereiro, se não me engano. E a intenção era desencalhar de 1 a 3 livros por mês, livros que estavam há mais de um ano na minha estante. Claramente falhamos, mas nesse vlog eu vou desencalhar 3. Então bora lá! Oi, vlog! Esse é um vlog para desencalhar mais 3 livros aí nesse mês de agosto. Eu acabei de gravar o vídeo onde eu falo um pouco das atualizações do que está acontecendo com o projeto Desencalha 2023. E naquele vídeo eu acabei desencalhando um quadrinho, só que aí eu falei assim, vou fazer isso acontecer de verdade, vou desencalhar mais 3 livros e vou escolher um tema e trazer um vlog para vocês. Então vamos me acompanhar nessa jornada lendo 3 livros com um tema específico que eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Então vamos lá, gente. Eu escolhi 3 livros e eu vou explicar por quê. E eu não vou falar a sinopse por enquanto, porque vocês vão me acompanhar lendo esses livros. Hoje é segunda-feira, dia 14. Como eu disse, eu acabei de gravar o vídeo do Desencalha, que deve ter saído para essa atualização dia 15, na terça-feira. E agora eu vou mostrar para vocês 3 livros que tem a palavra crime no título. E o primeiro deles eu escolhi foi do Richard Osman, O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Quase que não sai ainda, Intrínseca, edição muito maleável, olha lá, abre bem, tem essa diagramação bem ok. E esse livro foi um presente que eu ganhei em junho ou julho do ano passado, então tem um ano que tá aqui na minha estante. Ele tem uma arte muito bonita, esse é o autor, e ele me parece que é um clube, né, de crime de idosos que vão buscar solucionar crimes antigos. Eu não posso mostrar o recadinho. Esse bilhete é sigiloso, RSS, uma ótima leitura para minha querida parceira de crime. Eu não vou contar quem é, porque vai estragar uma surpresa, contexto, mas ela sabe quem ela é a minha parceira de crime. E muito obrigada pelo envio. Olha aí, demorou um ano, mas eu tô lendo. Meu Deus, que vergonha. Gente, é por isso que eu fiz o desafio de 7 livros em 7 dias para tentar ler os presentes. E vou dar prioridade aos presentes até o final do ano, né? Mas eu vou ler esse. Aí esse livro aqui, o Crimes Vitorianos Macabros, eu já li Vitorianas Macabras, me parece que são histórias reais de crimes reais que aconteceram ali na era vitoriana. Ele chegou para mim dia 3/7 de 2021, o que é uma grande pena, porque esse livro, gente, era um lançamento na época, e eu acabei não produzindo esse conteúdo, era para mim ler em outubro, eu não li, e vou desencalhar somente agora, tá? Então eu tô com altas expectativas. Esse livro, ele está na minha meta de 23 clássicos para 2023, então eu vou
ao mesmo tempo que eu desencalho, participo do projeto Desencalha 2023, eu cumpro um desafio dos 23 clássicos para além 2023. E como são 2 livros até que robustos e com cores vermelhas, né, preto e vermelho, eu resolvi pegar um quadrinho para dar uma equilibrada, mas é um quadrinho gigante, né? Esse aqui é Crime e Poesia, também da Darkside, 2 da Darkside, gente. Vocês veem que a minha coleção de Darkside, ela tá muito atrasada. O roteirista é o David Clarkson e o ilustrador o Let's Blair. É uma história real de crime e poesia. Eu vou mostrar mais detalhes da edição durante esse vlog, mas esse aqui é uma técnica de achuras cruzadas que eu gosto muito, que eu vi em Minha Coisa Favorita é um Monstro. E eu comprei esse livro na época só por causa da técnica, porque eu não conheço os autores. Tá aqui e ele foi comprado em junho de 2022, então ele fez aniversário até que recentemente, de 1 ano. Então, a Paty do Patrícia Poltronieri tem um vídeo só com esse quadrinho e eu fiquei com muita vontade de ler. E ele tem marcadores, eu vou achar esses marcadores, gente, porque tem marcadores desse livro aqui. Se não me engano, eu tenho marcadores desse livro aqui também, mas aí eu vou demonstrando detalhes da edição nesse vlog, tá? Esse é o meu almoço na terça-feira do dia 15 de agosto, quando eu fui trabalhar presencialmente em Goiânia, meu novo serviço. Eu pedi comida lá, nessa iFood aí, hello, e gente, tava muito barato, era um dia que tava de promoção, R$39 esse poke, e eu sei, eu amo comida japonesa, e poke não é bem japonês, na verdade é havaiano, mas eu amo peixes, e eu amo poke, é sobre isso. E aí, eu comecei a ler e li 4 capítulos, mas eu parei essa leitura, tá, gente, já tô avisando. Olha ela, olha ela. Gente, eu concluí o Clube do Crime das quintas-feiras ontem, dia 2. Foi dia 2, se não me engano, ou segunda. Acho que foi segunda, gente. E aí, o que aconteceu? Eu gostei demais desse livro. Porém, eu me assustei um pouquinho, tá? Porque quando eu comecei a ler em agosto, ele não estava fluindo tanto, justamente porque ele é um livro que não parece ser tão grande, ele tem menos de 400 páginas, porém, ele é denso, tem muitos personagens, é quase 400, 395. Tem muitos personagens, muita coisa acontecendo, vai ter mais de um crime, vai ter desenterro de passado aqui. Então, é um grupo bem interessante de se acompanhar, porém tem que tomar cuidado porque, não sei, ele tem muita informação. E eu ganhei esse livro, quando eu ganhei, ele já estava sendo publicado o 2º livro, e agora já tem 3 livros publicados dessa série do Clube do Crime das quintas-feiras. Então, uma série de livros, e aí esse aqui é muito introdutório. Esse foi o romance de estreia do autor, que é o Richard Osman, que ele é muito conhecido lá por ser apresentador de programa de TV, gente. Aqui esse livro é claramente, abertamente inspirado nas obras da Agatha Christie e também nas aventuras do Sherlock Holmes. Às vezes eu falo Sherlock Holmes como se ele fosse uma pessoa viva, que viveu, né? Mas esqueço de mencionar o autor, que é o Arthur Conan Doyle. Mas o Sherlock Holmes criou o Conan Doyle criou um personagem tão icônico que é citado aqui, que é difícil até lembrar, é mais fácil esquecer o nome do autor do que do personagem. Então, o Sherlock Holmes, ele inspira 2 personagens, é um grupo de 4, né? 4 velhinhos. Os homens são muito inspirados no Sherlock Holmes, principalmente um deles, e as mulheres têm essa inspiração na Miss Marple, que é uma personagem muito característica da Agatha Christie, e que é uma senhorinha também, que é futriqueira, que parece muito frágil, mas que guarda uma força interior muito grande.
E aqui nós temos esses 4 personagens que são motivados por desvendar crimes. A Elizabeth, que é a senhora, diria principal, não é bem a principal, mas ela que fundou o clube junto com a sua melhor amiga Penny, que era uma investigadora, mas no momento ela não está mais ativa e a gente vai descobrir lendo o livro. Eles maqueiam ali como se fosse um clube para discutir outras coisas, mas na verdade eles têm acesso a arquivos que eles não teriam se eles fossem pessoas comuns. E os outros 3 integrantes são a Joyce, que era uma enfermeira, o Ron, que era um psiquiatra, Ibrahim, que não sei se é o Ron que era um psiquiatra ou o Ibrahim que era um psiquiatra, mas todos eles tinham alguma função no passado que ajudavam a ter esse gosto pelos crimes. É claro, gente, que você tem que meio que desapegar das coisas reais lendo esse livro. Por que eu falo isso? Porque numa vida normal, uma vida real, existe lei, existe um bocado de empecilhos que vão travar uma pessoa comum que não tem uma profissão relacionada à polícia a investigar um crime por conta própria. Tem muito aquela questão, e eu acho que o autor ele traz isso sim, que é fazer uma crítica, né? As pessoas que acham que vendo artigos da TV, ouvindo uma fofoca ou outra, ou assistindo vídeos de true crime, são mais peritas em dar sugestões de o que aconteceu num crime. Muitas vezes a gente fica tentando investigar um crime. Eu, pelo menos, tenho essa mania de ouvir um podcast ou assistir um vídeo de true crime e ficar fazendo várias suposições. Então ele faz uma pequena crítica a isso, né? Porque são 4 pessoas ali que vão conseguir desvendar muita coisa através de situações inusitadas, fofoquinha, um arquivo que passou despercebido. Então você tem que dar essa licença poética para o autor para desenvolver um romance que numa vida real não seria possível. Esses 4 idosos, eles vivem num conjunto de apartamentos que são destinados às pessoas da terceira idade que não tem para onde ir, que não querem ir para uma casa de repouso. São pessoas capazes de pagar por esses apartamentos e que vivem uma vida ali de conforto, tem umas regrinhas, mas é bem tranquilo de viver lá. E vai ter um envolvimento ali com o dono desse conjunto de apartamentos, vai ter várias coisas sendo desenvolvidas que eu acredito que vão ser aprofundadas no segundo livro, porque eu fiquei muita vontade de dar continuidade. É um livro para quem gosta de Agatha Christie e das aventuras do Sherlock Holmes, escrito pelo Conan Doyle. Ele tem um humor muito específico, um humor inglês muito específico, que se você gostou desses livros que eu estou citando, desses autores que eu estou citando, você vai gostar. Caso contrário, se você não gostou muito de Agatha Christie, talvez não seja um livro para ti, porque ele tem um humor que mistura coisas simples da realidade, regras de etiqueta, até na hora da mesa, para consumir o café da tarde, tem umas regrinhas bem interessantes. Os idosos aqui bebem bastante, é interessante isso. Várias taças de vinho vão rodar ao longo dessa jornada, mas tá aí uma abertura de um cozy mystery, que eu diria, porque é muito divertido. São velhinhos, eles estão na terceira idade, eles têm pressa, mas ao mesmo tempo querem fazer tudo com muita metodicidade, né? Coisas de pessoa idosa mesmo, que sabe que talvez não tenham amanhã, mas mesmo assim não vão fazer tudo de qualquer jeito, vão fazer da melhor forma possível e muito sistematizados. E é bem interessante, eu gostei. Tem outros personagens, mas eu acho que seria entregar muito para vocês. E agora, não sei se eu vou ler o quadrinho hoje, porque eu tô um pouco atarefada, mas pelo menos vou começar. Esse aqui é uma meta que tá lá na meta de clássicos, então acho que eu vou pelo menos ler uns 2 capítulos dele ainda hoje, para poder já sentir que eu tô fluindo com esse blog, né? E depois eu volto para falar do final para vocês quais foram meus capítulos favoritos, né? Porque aqui no sumário é um livro que parece pesado. O outro quadrinho, ele é grandão, ele é robusto, mas eu acho que quadrinho funciona melhor a leitura se você pegar para ler de uma vez, um dia só, sabe? Eu acho que deixar ele para outro dia às vezes se perde
nas figuras. Então, embora ele tenha, sim, divisão bem interessante aqui, agora eu tô vendo aqui, ele tem divisão de capítulos, então, ó, tá vendo? Então, talvez dê para ler em mais de um dia. Vamos ver, eu vou falando o que tá acontecendo. Finalmente concluí esse vlog, mais um vlog aí que foi uma jornada iniciada em agosto e agora terminada em outubro. E como vocês podem ver, nós já estamos no cenário novo, né, com o cenário de Halloween. E, gente, que jornada, tá? Eu tive boas surpresas, na verdade todos os livros foram excelentes leituras. Eu me surpreendi e fiquei naquele sentimento ambíguo de, poderia ter lido antes, porque são desencalhes, mas ao mesmo tempo eu falava, eu acho que eu li no momento certo, porque eu já tinha uma certa bagagem. Então eu fiquei assim, eu vou explicar para vocês o que aconteceu, os sentimentos. Hoje é dia 15, de um domingo, né? Então já passou a sexta-feira 13, chegamos a 2.000 inscritos. Muito obrigada. Esse vídeo deve sair na segunda-feira. Muito obrigada a você que tem me acompanhado, que tem ajudado o canal a crescer. Esses últimos dias eu fiquei feliz porque o canal estava muito parado, mas deu um novo gás aí, as pessoas têm assistido os vídeos, têm gostado de alguns conteúdos e isso me deixa muito feliz, né? Porque a gente vai fazer 3 anos de canal em dezembro e às vezes eu me sinto desmotivada aqui, como eu já disse em outros vídeos, mas chegar a 2.000 inscritos foi uma grande alegria e bora chegar a 2.500. Quem sabe ainda esse ano, mas se não der, vamos fazer de tudo para fazer isso acontecer. Muito obrigada por você estar aqui visitando meu cantinho com frequência. Continue aqui comigo, é um grande consolo para mim. E a Bel quer participar, então deixa ela. Crimes Vitorianos Macabros, gente, terminei na quarta-feira, dia 11. Esse livro, ele é escrito por 4 pessoas especialistas na era vitoriana, tá, gente? O Neil e, se não me engano, o Trevor, esses 2 primeiros autores, eles são especialistas, eles já têm livros publicados, eles já têm outras obras, nenhuma em português. Eu acho que essa é a primeira obra em português desses 4 autores. Tem a Kate também, tá? E eles são, na verdade, historiadores da era vitoriana. Então, eles vão trazer aqui um apanhado bem didático, bem documental de crimes vitorianos macabros, né? E o que é interessante dizer, porque às vezes a gente fica muito preso ao nome e esquece a origem, né? Por que chama vitoriano? E aqui em Vitorianas Macabras tem eu deixei até a fitinha na parte onde que vai falar sobre a história da Rainha Vitória, que nasceu em 1819, morreu em 1901 e ela começou o seu reinado em 1837. Então a era vitoriana, as publicações dessa era tem um quê muito sombrio que está relacionado diretamente à história da Rainha Vitória, tá? Que é bem peculiar, acho super interessante você pesquisar mais sobre, mas eu ia ficar aqui um bom parte do vídeo só falando sobre a era vitoriana e sua origem. Então pesquise sobre quem foi a Rainha Vitória, que é essa mulher aqui, e eu acho que esse livro, Os Crimes Vitorianos Macabros, é um complemento de Vitorianas Macabras, mas assim, ele é uma coisa real. Agora, em Vitorianas, a gente tem várias autoras que publicaram contos nessa era vitoriana e tem uma coisa de macabro. É um excelente livro para ler no Halloween, tá? Muita coisa de fantasmas, pessoas que são vistas depois da morte. Tem uma romantização da morte muito grande na era vitoriana. Isso aqui fica bem explicado aqui porque morriam-se muitas pessoas. Foi um século, né? O século XIX foi um século marcado
morte por tuberculose. Inclusive as irmãs Brontë, elas morreram de tuberculose, em função da complicação da tuberculose. E não só eles, mas era comum bebês morrerem muito jovens, pessoas morrerem muito jovens. E a forma como os entes queridos encontravam para superar essas perdas era romantizando a morte e tendo esse imaginário aí mais, como eu diria, mais peculiar. Existem algumas fotos aqui, gente, que são bizarras, porque nessa época tinham pessoas que tiravam fotos com seus entes mortos, porque às vezes a pessoa não sobrevivia a tempo de tirar uma foto em família. Então, em meio a tanta morte, tinham outras pessoas que se aproveitavam dessa época de devastação, de selvageria, para cometer crimes e sair impune. Então aqui nós vamos reunir, os autores reúnem grande quantidade de crimes que ocorreram na época, e aí tem um destaque para o Jack Estripador mesmo, porque 2 dos autores são especialistas e estudam a história do Jack, tá? Então o livro vai abrir com essa perspectiva, e ele é separado por seções. Cada seção é um grupo de assassinatos e crimes que ocorreram naquela época. Eu acho que o mais difícil de ler é Infância Roubada. É muito triste a forma como as crianças eram mortas naquela época, assim, de forma indiscriminada, e muitas vezes as crianças nasciam e as mães davam fim nelas sem ninguém saber. Tinha as baby farmers também, que por uma pequena quantia de dinheiro, ou até grande quantia de dinheiro, pegavam esses bebês indesejados e falavam que ia cuidar, mas na verdade elas davam um fim nessas crianças. É muito pesado esse livro, é um livro mais 18, tá, gente? Porque ele concentra muita coisa hedionda que ocorreu e que é inimaginável hoje. As pessoas que cometiam assassinato ou qualquer outro tipo de crime mais grave serem executadas em praça públicas, né? A pena de morte era comum e era dada indiscriminadamente, né? Indiscriminadamente. Mesmo assim, ainda ocorriam muitos crimes. Impressionante ver a capacidade humana, né? Porque não só tinham carrascos muito famosos por suas execuções, um show de horrores, né? Faziam um grande espetáculo nas suas execuções, que eram os carrascos, eram os executores, como também essa população se prestar a ir naquele local e assistir uma execução. E eram cheias. Aqui nós vamos ter umas citações de alguns autores bem interessantes, mas é impossível falar dos crimes macabros da era vitoriana e não mencionar Jack o Estripador, talvez o serial killer mais lendário de todos os tempos, em especial pela investigação de seus atos nunca ter sido concluída. Muitos nomes da época giram em torno de Jack como investigadores e possíveis suspeitos. De tempos em tempos, alguém propõe outra identidade para o assassino, mas a verdade é que o mistério continua habitando os becos sombrios das nossas mentes, tá? Então, o mistério envolvido em Jack Estripador, ao mesmo tempo que é fascinante, porque não teve uma solução, é aterrorizador pensar que naquela época os recursos também da polícia eram menores e não se sabe, não tem uma explicação por que esse caso ficou tão famoso, sendo que existem outros milhões de casos não solucionados nessa mesma era. Eu acho muito legal também essa parte aqui, ó. Eu fui marcando as partes que eu queria falar para vocês com os marcadores que vieram. Em uma época na qual a investigação forense ainda engatinhava, a ciência ou até a pseudociência e a psicologia deram aos detetives um novo status na sociedade. Status a ponto de influenciar mesmo a literatura de Conan Doyle, que é o autor que publicou os livros do Sherlock Holmes.
Visto que boa parte dos crimes eram punidos com a morte, os carrascos também ganhavam fama, muito por exceções, muito por execuções talvez desastradas. Gente, é bizarro, tá? Aqui vai contar alguns casos que se assemelham muito aos casos solucionados por Sherlock Holmes. Eu não posso falar quais, porque às vezes vai estragar a sua experiência caso você leia um livro com o Sherlock Holmes, mas tem aqui um caso que ele é muito semelhante, então dá para perceber que o Conan Doyle se inspirou nesse caso real para escrever a sua própria história, tá? Além disso, ocorria que às vezes um cara que estava ali, uma pessoa que era condenada ao enforcamento, tentava sair daquela situação, tentava lutar pela sua vida até o final, e às vezes se soltava, caía, tentava fugir, o carrasco passava por umas situações bem peculiares para cometer o ato final. Crimes sortidos para todos os gostos. Uma lista de casos entraram para a história. Canibalismo entre náufragos, serial killers e ocorrências mais corriqueiras como prostituição e gangues de batedores de carteira. O feminicídio, crime que não era tipificado dessa maneira, infelizmente já era muito comum. A homofobia na época era praticada pelo próprio Estado, com leis absurdas que levavam muitos à prisão, entre eles o genial Oscar Wilde. Então aqui vai falar sobre a história triste do Oscar Wilde, autor de O Retrato de Dorian Gray, que foi condenado por ser homossexual, por ter um relacionamento homoafetivo. E é bizarro, a obra dele também serviu como prova no julgamento, que chega assim, ser insano pensar nos dias de hoje, que a pessoa não podia publicar certas coisas naquela época, e a história do Oscar Wilde vai falar um pouco dela aqui, tá? Então é bem interessante, principalmente por eu já ter lido O Retrato de Dorian Gray, ganha um peso maior essa história para mim, e talvez eu faça uma releitura para compreender um pouco melhor aí, tá, gente? Aqui, por último, vou falar só mais uma citação. Quem conhece as obras de Charles Dickens já sabe, era bastante arriscado ser criança naquela época. Os abusos vinham de todos os lados, do trabalho infantil limpando chaminés até a exploração nas fazendas de bebês. Orfanatos geridos por tutores corruptos que não cuidavam dos pequenos. Os infanticídios eram comuns, com frequência praticado pela própria família. Um capítulo triste do livro e da história, porém necessário. Gente, então aí vai falar sobre essa coisa horrorosa que ocorreu com crianças. Então Charles Dickens esse ano ganhou um peso maior para mim, e por isso que eu acho que tem hora que eu penso, demorei para ler, mas eu acho que eu li no momento certo, porque se eu tivesse lido isso antes, eu não ia saber dessa questão do Charles Dickens, né? E ele não só assistia às execuções para ver como eram as execuções, como para documentar aquilo, para documentar as reações das pessoas assistindo. Ele também se inspirou em muitos crimes para escrever suas histórias, e ele escrevia artigos sobre assassinos, sobre essa questão da impunidade, das criminalidades na época para jornais. Então ele foi uma pessoa, um autor muito importante, porque é através desses registros de jornais, de artigos que ocorriam na época, que a gente sabe o que acontecia na era vitoriana. Gente, esqueci de comentar algo muito importante. Inclusive aqui no meu cenário tem esse vidrinho que eu mesma que fiz. Isso aqui é maisena, mas é imitando arsênico. E tem uma parte só contando histórias de assassinatos com arsênico nesse livro de crimes vitorianos macabros. Inclusive esse arsênico aqui eu usei para compor uma foto de Lady Killers que está aqui. E em crimes vitorianos macabros tem uma parte só de Lady Killers, né, mulheres assassinas. Muitas usavam arsênico, e também tem uma parte só puro veneno, aqui Lady Killers, né? E aqui embaixo puro veneno, que vai mostrar vários assassinatos que ocorreram com o veneno, e o mais utilizado, como eu disse, era arsênico. Eu queria pontuar isso porque eu não falei, e olha que corte maravilhoso, né, gente, desse livro.
Um livro muito, muito bonito mesmo. Ah, deixa eu mostrar o fitilho com detalhes aqui para vocês, que essa luz tá boa. Todo o livro que é parceria com a Macaba TV e a Darkside vem com esse fitilho vermelho e é bem interessante. O livro, para mim, ele é muito interessante, ele é maravilhoso, porém tem um pontinho que eu não gostei do livro, que eu acho que é não sei se é uma coisa pessoal, mas foi um incômodo que foi crescendo ao longo da leitura, foi a forma como os autores, não é a edição, não tem nada errado com a edição, pelo contrário, ela tem riqueza de detalhes e imagens e de gravação muito confortável também, porém, eu acho que a escolha narrativa dos autores me incomodou um pouco. Eu entendi que eles queriam fazer algo como se fosse um show de horrores, sabe? Um circo de horrores, mostrando todas as bizarrices que ocorreram ali, um apanhado, um documentário de bizarrices que ocorreram na era vitoriana, e colocaram um teor de tipo um humor macabro aqui, né? Só que eu acho que eles pesaram um pouco em algumas frases, porque nós estamos falando de vidas reais, pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas por criminosos, ou às vezes mães que precisaram matar seus filhos para tentar continuar no emprego, e aí você entra naquele sentimento dúbio de você entender o lado, né, dos familiares que não tinham como cuidar daquelas crianças, não tinham para onde enviar, ou como pagar para que elas fossem enviadas para algum lugar legal, um lugar justo, né? Já que aquelas mães solteiras, são mulheres que eram empregadas domésticas ou que trabalhavam em casas muito ricas, às vezes sofriam abusos dos patrões, não podiam denunciar aquilo para não perder o emprego, não tinham para onde ir, ficavam grávidas e não tinham o que fazer com esse bebê. Então tem situações, gente, que era muito difícil criar uma criança, ou às vezes as pessoas se viam numa situação que ela se sentia não ter outra saída a não ser matar o próximo. Todo esse ambiente de selvageria me fez entender mais o que eu tô lendo, que é o Morro dos Ventos Vivantes, também foi escrito, publicado nessa era. Ele tem esse teor muito selvagem, pessoas muito violentas, de um ambiente muito violento, e mesmo sendo na área rural, quando lê esse livro, a atmosfera vitoriana veio para mim com muita força. E por conta disso, eu acho que não cabia o humor aqui, e tem umas partes assim que brincam com o morto mesmo, e eu achei assim de mau gosto até, tá? Não tô criticando a editora, né? Eu critico, é um ponto negativo que eu acho em relação aos autores, na verdade. Mas existe aquela coisa, né? Sou brasileira, tenho outra visão de vida, e talvez esse humor não seja para mim, mas talvez para a cultura deles funcione de uma forma mais assim. Só que eu acho que o livro teria um peso maior, uma complexidade maior se não tivesse pesado tanto no humor. Por exemplo, este marido estava entregue às moscas, literalmente. E aí tem algumas frases que eu não vou dizer. Gente, assim, é um livro espetacular. Inclusive, vai falar sobre os atentados à vida da Rainha Vitória, que sofreu ao todo 12 atentados. E é muito interessante todo o livro, toda a obra. Eu acho que vale a pena comprar. E se você passar um pano para essas tiradinhas de humor, eu acho que vale a pena sim. Eu vou dar 4 estrelas e meia, só por conta desse ponto que é um incômodo meu, não quer dizer que é uma coisa ruim da obra. É um incômodo particular, tá bom? Vou deixar claro para ninguém sair surtando e falando que eu não entendi o humor deles, ou que eu acho que o humor eu entendo que os autores que talvez quisessem trazer esse humor para quebrar um pouco da narrativa pesada, eu entendo, tá? É só porque eu realmente não achei que fosse de bom tom. Essa é a frase que eu acho que combina mais. Mas excelente leitura, tá? Aí vem o maioral, o grande tchan 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 bam 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 desse livro, desse vídeo, que foi uma obra-prima, é 5 estrelas favoritado, e já adianto um grande spoiler, provavelmente vai ser a minha HQ favorita de 2023. Esse livro é uma história real de crime e poesia, e esse é um livro dos autores David Carson e Landis Blair. Gente, que maravilhoso, tá? E o David Carson, que é o que vai fazer todo o roteiro, que vai criar toda essa história, esse é o primeiro
primeiro livro dele. Embora ele já tenha trabalhado com cinema, com música, ele já trabalhava nesse mundo artístico, mas ainda não tinha publicado uma obra. E o David, o Landis Blair, ele tem outros trabalhos, porque o foco dele é achuras, ele faz um trabalho bem artesanal, com caneta esferográfica, com lápis. É uma técnica que aparece em toda a obra dele, obviamente, porque é o seu ponto-chave, né, a sua marca registrada. E desde o início, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, cara, eu conheço esse traço. Eu achei que é porque minha coisa favorita é um monstro, que é uma HQ favoritada pra mim, e tem achuras cruzadas, né, uma técnica de achuras cruzadas, gente, que é muitas vezes feita em papel, como caneta esferográfica, tá? Que são esses riscadinhos aqui. Ó, aqui na capa vocês vão ver isso com mais maestria, tá? E ele faz as achuras cruzadas, mas ele usa achuras também para fazer profundidades, luz, sombra, tá? Então, mais a sombra. E é uma coisa muito interessante. E aí vem o pulo do gato. O autor, né, o ilustrador, o Blair, ele ilustrou outro livro que é de uma autora favoritadíssima, que é Para Sempre, para toda a eternidade, da Caitlin Dalton. Essa autora é a minha autora favorita aí de não ficção, que a questão que ela fala, ela é uma agente funerária que fala sobre suas experiências no crematório. E aí, gente, vem o pulo do gato, porque olha essa imagem, que é ilustrada pelo Blair, e eu encontrei muita semelhança na obra dele. Aí eu não tinha reparado que é de achuras cruzadas, achuras também, e ele mistura luz e sombra aqui, e eu me lembro que isso foi uma coisa muito marcante para mim na leitura desse livro, porque a Caitlin vai falar sobre culturas de tratamento dos mortos, dos entes queridos que foram embora em diversos países, e aí eu acho que a obra não seria tão a obra não seria tão grandiosa se não tivesse ilustrações tão lindas, tá? Porque ela já tem outros livros maravilhosos que eu gosto mais de Confissões do Crematório do que desse, mas esse aqui tinha esse quê dessas ilustrações, e descobri que o ilustrador era o mesmo daqui, gente, foi espetacular. Outra curiosidade, falando assim sobre o autor, o David, ele estava ali no café conversando com seu amigo Charlie, e o Charles resolve contar a história do pai dele. E aí o David fica tão chocado com a grandiosidade daquela história que decide escrever, roteirizar essa história com um quadrinho junto com o Charles a início para fazer o roteiro, e depois ele vem com um ilustrador conceituadíssimo para fazer as ilustrações, que foram feitas em lápis azul bem claro e depois finalizadas com caneta tinteiro, gente, perfeito, por isso que tem todo esse teor. Aí são digitalizadas, né, para o computador, e os balões, a parte escrita ficou a cargo da edição gráfica, que incluiu um que ainda melhor, que foi imitar, né, essa fonte, foi imitar a caligrafia do Blair, que é o ilustrador. Então tem todo um trabalho por trás de cada imagem aqui. Só por isso vocês já deviam ler. Tá, essa história vai começar em 1959, quando o Charlie, ele perde a mãe e vai precisar voltar para Chicago, morar com o pai. Aqui é o primeiro contato que ele tem com o pai. O pai dele é cego e conta com a ajuda desse doguinho muito fofo, que já é um senhorzinho, aqui dá para ver, que é o capitão. E o capitão, ele tem um treinamento especializado para lidar com cegos, e o pai dele é cego, que é o Matt. Então, essa história vai se passar em Chicago, em 1959. E aí, gente, o Charlie, ele começa a ver no apartamento, que é todo equipado para uma pessoa cega. O pai dele é um crítico literário, ele escreve resenhas e artigos para jornais, é assim que ele ganha a vida. E ele também está escrevendo um livro, uns escritos do
do Matt, e a gente vai conhecer um pouco desses escritos, e toda essa história, gente, é real. Mas basicamente, gente, o David, que é o autor, explica que o que acontece, antes de eu explicar o resto do enredo. Ele pegou, né, esse relato do Charles, ele foi atrás da biblioteca, dos escritos do Charles, dos artigos do Charles, e também em volta à história vai ter algumas histórias de crimes reais e alguns assassinos reais que vão se interlaçar com a história desse pai e filho, desses dois personagens que são o pai e o filho. E ele tem ali que no pós-fácil ele explica que tomou a liberdade de contar essa história real, né, que é a foto do pai e do filho, com pontinhos de imaginação. Ele chama a verdade na imaginação. Então ele completou uma pitadinha de ficção, mas a boa parte da história é baseada em fatos, tá? Então o Charles, gente, ele sai de uma vida muito confortável, onde ele vivia com a avó e com a mãe. Essa mãe faleceu subitamente e ele vai precisar morar com um pai que é cego. Então ele vai se adaptando a essa vida de cego, auxiliando o pai dele nos trabalhos dele à medida que ele vai crescendo. E o pai dele é um grande estudioso, leitor de clássicos, né, no caso, de autores, de vários aqui, essa página é bem interessante, porque mostra vários autores, mas principalmente Dante, tá? Dante vai ser um grande divisor de águas aqui na história do pai do Charles. O que vai acontecer, gente, aqui em Chicago, nessa época, 1959 para frente, na década de 60, quando ele vai crescer, é uma cidade muito perigosa, uma cidade marcada pelo crime, tráfico, muita coisa acontecendo. Inclusive, era um ponto porque uma das justificativas, né, porque os pais do Charles separaram. E aí, o Charles também quer saber a origem de por que o pai dele ficou cego. E o pai dele vai contar uma história muito mirabolante, mas que convence o filho sobre a origem de sua cegueira. O que acontece é que o Charles vai crescer, vai ter 18 anos e aos poucos ele vai se envolvendo com pessoas do bairro que tem um pezinho na criminalidade e ele vai se envolver com essas situações. Ele vai ser preso, o pai dele vai pagar a fiança e ao longo desses dias ele vai descobrir que o pai dele mentiu para ele em vários aspectos. Então ele decide que vai embora com os amigos dele, vai entrar de vez na criminalidade, porém o pai dele faz uma proposta: eu conto a minha verdadeira história, você ouve até o final e aí você decide se quer ou não viver uma vida honesta, justa ou se quer ir mesmo para a criminalidade. E aí vem isso aqui, essa obra-prima, porque o pai do Charles, o Matt, vai contar uma história, gente, que é muito triste, muito pesada, de abandono, de reencontrar, de se perder, de cometer erros irreversíveis, e é visceral, sabe? Eu não posso contar o que aconteceu, eu tô chorando. Ontem eu tava ali no quarto, deitada, olhando pro teto, assim, ó, abraçada com o livro, desse jeito assim. E aí meu esposo chegou e falou: o que aconteceu? O que você tá pensando? Eu falei: eu tô refletindo sobre o que eu tô lendo. Eu não conseguia ler de uma vez. Eu parava o tempo todo refletindo sobre a jornada. E é muito, muito bonito esse livro, gente. Isso aqui é uma obra-prima. Tudo é muito casado, tudo é muito explicado e muito faz a gente refletir, sabe, sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias escolhas. É muito lindo, de verdade, sabe? E eu não vou contar as coisas, mas assim, isso aqui, depois que você lê, faz todo sentido. E eu guardei algumas páginas para mostrar para vocês. Eu acho que eu preciso mostrar para vocês sobre o quão visceral é essa história. O Charles, ele vai aprender a tocar sapateado e violoncelo para que o pai possa sentir, vê-lo melhor, né? Vê-lo com os ouvidos. E o violoncelo tem um ponto muito interessante nessa história, porque tem música também, gente, a influência de Bach aqui. Eu acho a sinfonia de Bach escolhida aqui é espetacular, tá? E ela vai aparecer um momento muito decisivo da história, muito lindo, de mudança de chave interessante. E eu sugiro vocês ouvirem a Sinfonia de Bach em violoncelo, tá? Procure Swift número
number one, no Sol maior, tá? Porque tem várias interpretações de Bach. E no violoncelo tem várias interpretações no YouTube, e no violoncelo é a mais dramática, para meu ver, e que combinou bastante com o que tá aqui, tá? Maravilhoso. Isso é só espetacular. Mas isso é uma ponta do iceberg, eu não tô te dando spoilers, mesmo que a imagem esteja lá. Um outro ponto que eu acho que combinou assim, com o meu atual momento foi que Dante vai ser muito importante para a jornada do Matt, né, do pai do Charlie, na história dele, que vai se começar ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né, em 1929, que ele vai começar a contar a sua história. E aqui, gente, vai falar sobre o inferno de Dante. Para quem assistiu o livro lá da Raspadinha, o Inferno de Dante é um livro que tá lá. Eu peço que vocês assistam, porque aquele vídeo demorou mais ou menos umas 8 a 10 horas de produção, de pesquisa, de montar as artes no Canva, de buscar as capinhas dos livros e depois gravar e editar. Foi um vídeo bem trabalhoso. E naquela listinha eu decidi ler O Inferno de Dante, porque ele é a primeira parte da Divina Comédia, que é uma obra magistral, muito citada em outras obras. É uma obra dividida em 3 partes: Inferno, Purgatório e Redenção, se não me engano. O Inferno é o que mais aparece aqui, é uma história real de crime e poesia, tá? Então, ele é interessante, e eu acho que se eu tivesse lido essa HQ o ano passado, ia passar por mim, não despercebido, porque é impossível, gente. O livro é bastante citado em toda a obra, tá? Ele é uma ponta-chave muito importante para a história do Matt. Mas eu sinto que esse livro ele ganha uma importância maior porque ele fala de como a literatura influencia e pode ajudar as pessoas a melhorarem, a encontrarem um novo motivo para viver, né? Aqui mostra algumas imagens, gente, que é bem característica do ilustrador, né? Ele gosta de usar sombra e os olhos, focar nos olhos, para trazer uma profundidade. Gente, esse quadrinho, eu espero ter folheado ele ali para vocês, mas ele é grandioso, ele é muito grandioso. E uma outra parte que eu acho que eu estava esquecendo é que a minha mãe, né, eu nasci em um ambiente de professoras, a minha mãe é professora de crianças com especificidades, né, aquelas necessidades especiais, e ela tinha uma criança, uma menina, na verdade era uma adulta, que era cega na sala dela, tá? E aí ela teve a oportunidade de fazer um curso de Braille, e como ela teve notas muito boas e ela tinha uma aluna na sala, esse curso que foi oferecido pelo governo na época, porque a minha mãe é concursada, ela teve a oportunidade de ganhar a máquina de escrever em Braille e também o material. Então era fornecido material, ela produzia materiais para a aluna dela em Braille. E aqui fala muito sobre isso, sobre a vivência do Matt como cego, e a forma como ele aprende, gente, Braille, e escrever Braille, além Braille, é muito maravilhoso, sério. E tocou assim fundo, porque é uma língua muito difícil e pouco, além da língua de sinais, é ainda menos falado, né? Menos falado não, né, gente? Menos lido, porque é um trabalho caro, né? Envolve folhas caras, envolve material, tipógrafo, envolve a máquina de escrever, né? E aqui conta a história de como o Matt vai tendo acesso a esses materiais, de como ele aprende a ler e escrever em Braille. E isso é um grande divisor para quando ele vai começar uma nova vida. Aí eu não posso contar nem para onde ele foi, nem como que ele saiu, e é maravilhoso, gente. Vocês vão ter que ler para descobrir. E isso pegou no meu calinho, porque minha mãe, eu via ela aprendendo, né, Braille e escrevendo em Braille, e toda papelada envolvida, e eu vi isso aqui com detalhes, gente. Então, assim, mesmo que você não tenha contato com pessoas cegas ou com essa língua, com essa forma de escrever diferente, né, com essa escrita,
que é o Braille, você ainda vai amar isso aqui. É muito maravilhoso ver a relação de pai e filho e às vezes como a mente humana trabalha, né? Como há pessoas desonestas tentando passar a perna em uma pessoa cega, há também pessoas honestas que vão ajudar. E olha isso aqui, gente, é muito lindo! Ai, meu Deus, eu fiquei emocionada, eu chorei, eu passei horas com esse quadrinho, é um quadrinho de horas para passar mesmo, mas eu recomendo, tá? Que é a minha recomendação, e eu nem sei se esse vídeo está longo demais, gente, oh meu Deus. Vamos lá, eu li então um Clube do Crime das Quinta-feiras, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia, porque faltou alguma coisinha aqui, né, 4 estrelas e meia, eu sou indecisa com nota, tá, gente, a única decisão que eu tenho é que isso aqui é 5 estrelas favoritado. Aqui eu acho que eu vou dar 4,5 porque foi esse ponto de humor me incomodou, mas eu senti que essa leitura agregou para as leituras de obras da era vitoriana que eu tenho feito ultimamente. Então, ele me agregou, me instruiu. É um livro para revisitar, né? E eu acho que é interessante ter na estante, mantê-lo na estante. A edição, por si só, 5 estrelas, favoritada, porque tá muito bonita mesmo. E é isso, gente. Só coisas maravilhosas que eu li olha, só coisas maravilhosas que eu li aqui. Só coisas ricas e eu gostei. E o mais leve, como vocês podem imaginar, foi o do Osman, que foi o Clube do Crime das Quinta-feiras. Ele tem um humor bem interessante, o mais leve, mas todos os outros são maravilhosos. Gente, eu acho que uma história real de crime e poesia pode ser encaixado como 16 anos, tá? 18 e 16, beleza? Muito obrigada se você veio comigo nessa jornada, assistiu esse vídeo até o final. Escreve aí, gente, achuras, tá? Se você chegou até o final e me conta qual o favorito que você achou dessas leituras grandiosas, maravilhosas, que valem muito a pena. Muito obrigada se você assistiu até o final. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!